Pessoal, então assim, na aula passada a gente estava falando sobre, nós falamos sobre os recifes e os corais, eu comecei a falar do clima, tá? Agora eu vou terminar essa parte do clima, tá, pessoal? Gente, na Oceania, o que que acontece? Nós temos ali correntes frias e correntes quentes que passam pela Austrália, né, que a porção é maior em extensão territorial, e também pelas ilhas. Observam que aqui nas ilhas, tá, nas ilhas insulares que nós temos, a presença de correntes quentes, correntes marítimas quentes, é maior, certo? Já aqui na Austrália, o que que acontece? Nós temos a presença da corrente oeste australiana, que é uma corrente fria. Por isso que nós vamos ter o quê? Nessa porção do país, nessa porção central, nós temos o deserto. Por quê? Olha, observam aqui, corrente australiana. A corrente australiana é uma corrente fria. Se nós observarmos aqui, a corrente fria ela não leva umidade. Não levando umidade, nós vamos ter o quê? Não vamos ter a presença de chuva. Então, essa mesma porção, corrente fria, tá? Vai receber, ter essa corrente fria, vai estar o quê? Vai estar atuando. Ao mesmo tempo, vocês podem observar que aqui nós temos o quê? O clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele também não possui o quê? Muita umidade, tá, gente? O clima mediterrâneo é um clima onde que tem o quê? Determinada época do ano vai ter a presença de chuva, outra determinada época do ano não vai ter presença de chuva, tá? Nós também temos ali um clima onde que não tem a presença de muita chuva, certo? Vai chover ali principalmente no período do inverno, no período do verão é mais seco, ok? Clima temperado, aqui na parte leste, né? Clima temperado, está na zona da linha temperada, né? Clima temperado e subtropical, eles são bem parecidos, tá? E o clima tropical fica aqui na parte noroeste nordeste e noroeste do país, tá? Daí é o clima temperado, certo? Seguindo o sul e o sudeste, daí nós temos a vegetação mediterrânea, tá, gente? Então aparece aqui vegetação mediterrânea. Aqui um pouquinho a cor ele vai ser um pouquinho diferente do livro, tá? Quem quiser olhar pelo livro também pode olhar lá na página 354. O clima continental temperado, nós vamos ter a savana no nordeste australiano, tá? Então toda essa parte aqui vai ser de savana, tá? Nordeste, norte, uma parte aqui chegando até o noroeste. Então nós vamos ter a savana, tá? Por que a savana? Observam que ela é uma área de transição também, tá? Savana, porque nós temos toda essa área central de deserto. Então, toda essa área central de deserto, daí nós temos o que? Uma área de transição para chegar até a floresta pluvial tropical, tá? Por isso. Na costa leste, florestas pluviais no nordeste, clima tropical. Então, aqui a gente está no próximo ao Trópico de Capricórnio. Aqui nós temos uma área onde mais é chuvosa. Observam aqui, ó, clima tropical. Então, a gente tem o que? Formação da floresta tropical, pluvial. Certo? Clima temperado, florestas temperadas do sudeste. Então, fica nessa porção da Austrália e na Nova Zelândia. E no clima semiárido, chuvas ocorrem concentradas em curtos períodos, tá? Clima semiárido, vamos mostrar aqui para vocês, semiárido, nessa porção. As chuvas elas ocorrem em um curto período, é que nem se fosse no Nordeste brasileiro, em uma determinada época do ano, tem ali a presença de chuva, tá? Então aqui nós vamos ter o clima semiárido, que daí nós vamos ter uma parte de savana, estepe e pradaria, tá? Que vai ser essa formação, que também é uma vegetação ali de transição, tá?
uma vegetação de transição para chegar no deserto. Sempre quando a gente tem o deserto, nós vamos ter o quê? Estepe ou pradaria, savana, tá? Ou vegetação mediterrânea, por quê? Porque são vegetações onde que tem o quê? Uma vegetação ou mais rasteira, com árvores pequenas, né? Pequenos arbustos, para depois chegar em outro bioma, tá? Por isso que nós temos estepe, pradaria, vegetação mediterrânea, savana. A savana é que nem se fosse o cerrado brasileiro, só que tem ali os nomes diferentes. No hemisfério ocidental, cerrado; no hemisfério oriental, né, que daí no caso o continente oceânico fica do lado no hemisfério oriental, nós temos a savana, assim como a África, tá? Aqui uma fotografia, vistas das montanhas azuis no nordeste australiano. Essa porção da Austrália apresenta clima tropical e vegetação de floresta pluvial, tá? Então, clima tropical, floresta pluvial, uma floresta ali parecida com a Mata Atlântica, tá, gente? Já o clima desértico, essa porção do país, e semiárido, porção central e leste, áreas litorâneas no nordeste da Austrália. Então, nós temos o quê? Porção sul, central ao leste, tá? Toda essa porção central, porção ao leste, e áreas litorâneas no nordeste, nós vamos ter o quê? A presença da vegetação desértica. Por quê? Porque eu lembro que eu falei, temos as questões ali da corrente marítima fria que passa por essa região. Outra coisa que eu queria lembrar. Os fenômenos El Niño e Laninha, eles também vão interferir nessa porção, tá? Da Austrália, do continente oceânico, certo? Eles interferem nessa porção do continente, tá, pessoal? Então, quando a gente tem o fenômeno, quando a Laninha está predominando aqui, próximo à linha do Equador, no continente americano, ela vai estar mais forte o quê? Na região aqui do continente oceânico, tá? Vai pegar toda essa região aqui, ó. Por isso que a gente tem também a vegetação, tá? Pluvial ali, tropical. Nova Zelândia predomina o clima temperado, tá? Nova Zelândia, clima temperado e vegetação de florestas temperadas, tá? Como na Austrália e Nova Zelândia se destacam pelo grande número de espécies endêmicas, o que seriam essas espécies endêmicas? São espécies que que são só encontradas nessa parte do mundo, tá? Então, são espécies específicas deste local. Uma que nós podemos falar é do canguru, que é só encontrado onde? Na Austrália, tá? Porém, ali existem o quê? 55 tipos de espécies de cangurus, certo, pessoal? Mas eles só são encontrados na Austrália, ok? E as sub-regiões da Micronésia, Melanésia, Polinésia, o clima é predominante ao equatorial, influenciado pela maritimidade, quente e úmido, tá? Aqui na Polinésia, Micronésia e Melanésia, ela fica mais, são as ilhas insulares do continente oceânico, tá? Nós temos a influência aqui da maritimidade, também a influência do fenômeno El Niño e Laninha que acontece, tá? Por isso que ele tem o quê? Tem ali um clima quente e úmido e a predominante o clima equatorial, tá? Então, essa vai ser a característica. Aqui eu também trouxe a imagem do deserto australiano, que ocupa grande parte do território do país. Este é um deserto quente com médias elevadas de temperatura. Então, toda essa porção da Austrália é deserto, tá, gente? Beleza? Lá na página 335, nós temos a biodiversidade australiana. Aqui eu trouxe outra imagem para vocês, né? É uma fotografia da paisagem da Polinésia Francesa, tipo da vegetação que é encontrado lá na Polinésia, tá? Devido ao clima chuvoso e quente, então a formação que forma ali uma densa floresta, tá? Então é dessa forma que nós temos ali na Polinésia Francesa, certo?
Biodiversidade australiana. Quem lê para mim lá aquele quadrinho verde que nós temos? Quem pode ler para mim, por gentileza? Eu posso ler. Lê para mim então, Tarles. Biodiversidade australiana, né? Isso. A fauna australiana se destaca pela elevada biodiversidade e grande quantidade de espécies endêmicas. O alto grau de endemismo é explicado parcialmente pelo fato de milhões de anos atrás a Austrália fez parte do supercontinente chamado Gondwana, Isso. junto com a América do Sul, a África e Madagascar. O subcontinente indiano da Antártida após a fragmentação do Gondwana. A Gondwana. Austrália permaneceu relativamente isolada de outras grandes massas de terra, permitindo que a fauna originária Da Gondwana. Gondwana sobrevivesse e se diversificasse ao longo do tempo, diferentemente do que ocorreu em outras regiões que integravam o supercontinente. Entre as espécies mais características da fauna australiana estão 140 espécies de marsupiais, mamíferos cujas mães carregam os filhos numa bolsa durante determinado período após o nascimento, como ocorre com cangurus, koalas e outros. Isso, então nós temos ali uma imagem, né? Que é uma imagem bem característica da Austrália, né? O canguru. O canguru só é encontrado na Austrália mesmo. Então ali existem o quê? 55 espécies de canguru na Austrália. É bem característico da região, certo? Virando a página, já falei para vocês. Aí nós teríamos ali as atividades. Mas lembra que eu falei que eu não ia cobrar atividade agora, tá? Depois, no final, eu junto umas 5, 6 atividades do capítulo. E aí eu faço um trabalho avaliativo para vocês, ok? Para dar tempo de nós trabalharmos ali todo o capítulo. Porque senão nós teríamos ali 2 páginas de atividades, é muita coisa para fazer, daí depois não dá tempo. A gente fica uma aula só corrigindo. Então agora a gente trabalhamos ali os aspectos físicos do continente oceânico. Agora a gente vai trabalhar o que é a população da Oceania, tá? Era habitado por povos nativos, à época da chegada dos primeiros europeus que colonizaram a região a partir do século XVIII. Então, gente, antes dos europeus chegarem lá ali nas ilhas da Oceania, existiam já os povos nativos, assim como no Brasil, assim como na África, né? Como todos os lugares antes de serem colonizados, já possuíam o quê? Já possuíam seus povos nativos. Então vamos trabalhar ali um pouquinho o povoamento da região. Acredita-se que os primeiros habitantes a chegarem à Austrália utilizaram pontes de terra num período em que o nível dos oceanos era inferior ao atual. Então, gente, no período que ali que estava tendo, né, a divisão dos continentes, o movimento ali das placas tectônicas dividindo os continentes, tinha um período que o oceano ele ainda era mais raso, que ele estava em processo de formação. E é nesse período que nós temos o quê? Os primeiros habitantes chegando na Austrália, né? Assim como em grande parte dos outros locais que chegaram ali em períodos na época de glaciações, né? Onde que o oceano também estava uma parte congelada. Então, nesse período que acontece a transição dessas pessoas, tá? Desses povos. As migrações por povoar as sub-regiões da Micronésia, Melanésia e Polinésia se iniciaram no sudeste da Ásia entre 13 e 4 mil anos atrás. A mesma coisa, né? Demorou um pouquinho mais, por quê? Porque são ilhas que elas vão surgindo devido ali
as ações de vulcões internos, né, no oceano, devido estarem ali numa área onde que é o que? O círculo de fogo, onde que nós temos uma concentração muito grande de vulcões ativos, tá? Onde que nós temos uma região onde que nós temos ali o tectonismo muito presente, né? Muito ativo. Essas placas tectônicas é o lugar mais instável do planeta, tá? Então elas se iniciam ali há 3 a 4 mil anos, né? As migrações nas sub-regiões da Micronésia. E aqui nós temos uma embarcação tradicional da Polinésia. Essa foto ali é de Aitangi, na Nova Zelândia, tá? Então esse tipo de embarcação era utilizado na navegação feita com base no movimento aparente dos astros e no conhecimento das marés, a direção dos ventos e correntes, das marés e direção dos ventos e correntes, tá? Então era ali uma embarcação como eles conseguiam se localizar, certo? Os povos polinésios, lá na página 359, o Tarles leu antes. Quem que lê para mim ali os povos polinésios? Só para a gente conhecer um pouquinho deles. A Ana pode ler? Ana tá aí? Você pode ler para nós? Lá na página 359. Então tá bom. O polinésios passou a ser utilizado pelos europeus para descrever indivíduos de povos que habitavam conjuntos de ilhas oceânicas do Pacífico e apresentavam semelhança física e falavam línguas parecidas. Embora descendam de ancestrais em comum, os polinésios de diferentes ilhas viveram relativamente isolados durante muito tempo. Consequentemente, cada um desses povos tem particularidades em sua cultura e falam sua própria língua. Os principais idiomas são o samoano, o taitiano, o tongano e o maori. Apesar das diferenças, os povos polinésios mantiveram modos de vida parecidos, baseados na pesca e na agricultura. Sem conhecimento sobre a metalurgia, eram extremamente habilidosos em construções com madeira, produção de cordas e outros utensílios. Isso, então isso aqui é uma foto do povo maori, tá? Que são ali, fazem parte dos povos polinésios, tá? Nós temos ali os principais idiomas falados, que são o samoano, falado em Samoa, o taitiano, falado no Tahiti, tongano, falado em Tonga, e maori, que é falado, né, na Nova Zelândia. Então, esses aqui são os povos polinésios, né? São os principais etnias polinésias. Gente, assim como nós temos aqui no Brasil os indígenas, né, que são os povos nativos da nossa região, e também tem os indígenas que se diferenciam, né, tem etnias diferentes entre os povos indígenas, a mesma coisa acontece na Oceania. São vários povos, por mais que o continente ele é menor, são vários povos também que habitavam, né, essas ilhas insulares e também Nova Zelândia e Austrália, tá? São vários povos diferentes que habitavam ali a região. Certo? Então, nós temos ali um pouquinho da parte histórica, tá? A chegada dos europeus e a colonização. Em 1768, o cartógrafo inglês James Cook navegou ao longo de partes da costa da australiana e alcançou a Nova Zelândia, onde ele localizou diversas ilhas. Então, gente, lá em 1768 é quando começa o quê? Os europeus eles começam a explorar ali as ilhas oceânicas, tá? Então, isso ali foi muito importante para quê? Para a expansão, né, expansão dos povos da Europa, tá? Para os europeus, potências europeias, voltasse à Oceania, né? Então, que os europeus eles acabam tendo uma visão agora para a Oceania, por quê? Porque eles já tinham colonizado a América. Agora eles estavam em busca de novas terras. Então, foi a vez da Oceania. E os povos nativos, o que eles iniciavam? Uma grande batalha pela sobrevivência, tá? Então, nós temos ali
um conflito entre os povos europeus, né, e os povos nativos. Quais eram esses povos europeus que foram colonizar a Oceania? Franceses e ingleses, tá? Eram os principais que foram ali para a Oceania, tá? Tanto é que nós temos o quê? Nós temos ali a Polinésia Francesa, que o que é? Tem as ilhas que pertencem à França. A Micronésia, a Melanésia e a Polinésia, elas ofereciam o quê? Poucas potências imperialistas. Por quê? Porque eles queriam colonizar um local onde que tivesse o quê? Muitos recursos para serem extraídos. Então, nós tínhamos ali, por serem ali na Micronésia, Melanésia e Polinésia, um conjunto de pequenas ilhas, teriam o quê? Poucos recursos, né, para as potências, que nesse período ainda o que acontecia? As terras onde que elas eram colonizadas, elas teriam que servir os povos, né? Principalmente ali servir a Europa. E eram para quê? Para abastecer a Europa, tá? Por isso que nós temos ali por isso que elas eram ali pouco interessantes para os imperialistas, principalmente ali os franceses e ingleses. A França, ela inicia o processo de colonização, tá? Da Nova Caledônia. Então aqui eu peguei a imagem da internet, vocês não têm, tá? Da Nova Caledônia, essa ilha aqui, tá? E da Polinésia e do Tahiti, que fica essas 3 ilhas, tá? Que pertence ali à Polinésia Francesa. Isso daqui eu peguei do Google Maps mesmo, tá, gente? Observam aqui que ela tem observam também no fundo do mar, quando a gente pega a imagem, ele mostra o quê? Ele vai mostrar a elevação do oceano. Observam que aqui pode ser que futuramente, aqui também, ó, essas regiões são mais elevadas. Pode ser que futuramente apareça mais ilhas, tá? Devido ali ao movimento das placas tectônicas. Então pode ser que vai surgindo mais ilhas com o decorrer dos anos, certo? E aqui então é Tahiti, onde que nós temos as 3 ilhas ali que pertencem à Polinésia Francesa, ok? Aí aqui nós temos o arquipélago da Sociedade, onde que nós tivemos os missionários cristãos, católicos e protestantes que queriam o quê? Converter os nativos, queriam uma forma de educar eles, né? Fazer ali, ensinar uma língua para eles. A língua ali dos ingleses, tá? Então, gente, o que aconteceu? Assim que nem nós tivemos aqui no Brasil, os padres jesuítas, né, que estavam ali querendo ensinar os povos indígenas, aqui a mesma coisa aconteceu, tá? A história, ela se repete, só que em locais diferentes, tá, pessoal? Então, sempre segue o mesmo segmento. Se vocês observarem, as metrópoles da época, né? Lá em 1500 nós temos Portugal e Espanha, depois a gente tem ali, daí já tem também ali a França e a Inglaterra, que eram o quê? Que eram as metrópoles da época, tá? Todas as áreas continentais que eram povoadas, o que acontece? Elas deveriam servir o quê? Deveriam servir ali a metrópole, né? Ou seja, a França, a Inglaterra, né, o Reino Unido em geral, tá? E aqui eu trouxe daí para vocês, para a gente saber onde que fica, né, o arquipélago da Sociedade, para eu só não falar e não saber, fica toda essa região, certo? Então, a Austrália, ela sempre foi habitada por aborígenes, e aborígenes são os povos nativos da Austrália, tá? Lá no fim do século XVIII,
Foi criada pela colônia Inglaterra uma colônia penal. O que seria essa colônia penal? Onde que os criminosos da Inglaterra iriam morar na Austrália, tá? Onde que é a Austrália hoje. E isso dali que era o quê? Que era destinado aos criminosos da época. Esses criminosos, gente, eles eram levados lá por quê? Porque aí saíam do Reino Unido, saíam da Inglaterra e estavam em outro continente. Então, para não ter problema mais na Inglaterra, o que eles faziam? Levavam os criminosos na Austrália, certo? Na colônia, né, da Inglaterra. E esse processo de colonização que nós temos ali na Austrália, ele perdurou até metade do século XX, até ali o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Aonde que na Segunda Guerra Mundial nós temos o quê? Após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1947, nós vamos ter o quê? A independência da Austrália, tá? Esse processo de colonização durou até metade do século XX. O início do século XIX tiveram ali incentivos de fluxos migratórios para suprir a necessidade da mão de obra, resultando da composição étnica do atual povo australiano. Então, nós tivemos ali, no início do século... Deixa eu só ver aqui que horas que é. Tem 4 minutinhos ainda, tá, gente? No início do século XIX, nós temos ali o governo britânico, ele acaba fazendo incentivos, por quê? Porque na Austrália estava faltando mão de obra. Então, para suprir essas necessidades, eles acabam fazendo campanhas para ter o quê? Um maior fluxo até a Inglaterra. Então, até a Inglaterra não, até a Austrália. Então, essas campanhas resultou o quê? Na composição étnica que nós temos hoje. Por quê? Que é os imigrantes, né, que foram até a Austrália nesse período ali no século XIX e acabaram o quê? Formando suas famílias nessa época. Tá? Na metade do século XIX tem a descoberta do ouro, e daí com a descoberta do ouro tem o quê? A vinda de novos colonos e o surgimento de cidades. Gente, descobriu o ouro, choveu gente lá na Austrália, né? O pessoal começa a colonizar. E aí nós temos também a produção de alimentos e matérias-primas que abasteciam o mercado britânico. Tá? As áreas que nós tínhamos, as áreas que tem ali clima temperado, clima tropical, o que acontece? São áreas que tinham um grande valor agrícola. Né? Então, essas áreas acabavam tendo a produção para abastecer o mercado britânico. Tá? E após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália recebeu migrantes da Europa e da Ásia. Tá? Desculpa, no período da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Como a Europa ela estava passando por uma situação difícil, as indústrias fechando, população morrendo, o que acontece? Nós temos um grande fluxo de imigrantes que vão em destino à Austrália, assim como a Ásia. Tá? A Ásia é mais próxima da Oceania, então tem um grande fluxo de imigrantes. E devido ao quê? Devido à Austrália se destacando, né? Ali pela sua tecnologia também. Ok? Então, a gente para nessa questão. Certo, pessoal? Paramos aqui. Na próxima aula, terça-feira, a gente continua. Só para falar para vocês, 11 alunos me entregaram o trabalho e 13 ainda não começaram, tá? Eu vou mandar lá no grupo e vocês têm que fazer hoje até às 18 horas, tá bom, pessoal? Aí hoje até às 18 horas vocês entregam para mim esse trabalho, ok? Combinado? Beleza, minha gente? 8h14, vocês vão começar outra aula agora, vou ficar devendo 3 minutos, semana que vem a gente recupera isso, ok, pessoal? Fechou? Até mais, gente, até mais, galerinha. Tchau, tchau, bom final de semana, se cuidem, não esqueçam o trabalho de entregar, tá?